Hoje eu quero tratar com você sobre o amor de Deus. O amor mais importante, mais profundo, o amor que não está marcado pelo tempo porque recua a eternidade. É o amor que é eterno, incausado. É o amor que demonstra sua realidade pelo sacrifício. E eu queria trazer à sua memória esclarecida o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque esse texto é a síntese da Bíblia. Esse texto retrata o que é o verdadeiro amor. E foi o próprio Jesus quem proferiu estas palavras e as proferiu para Nicodemos, o mestre em Israel, membro do Sinédrio, homem que tinha zelo pela sua religião, um homem que era um teólogo, um professor de Bíblia, um fiscal da vida espiritual do seu povo. E foi para ele que Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor é tão grande porque ele procede de Deus. É o próprio Deus quem ama. O Deus autoexistente, imenso, eterno, imutável. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O Deus criador, o Deus provedor, o Deus da salvação, o Deus protetor, o Deus consolador. Aquele que é a causa de todas as coisas, a causa incausada. Este amor é tão grande porque procede dele. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E o fato de Deus ter amado o mundo não destaca a grandeza do mundo, mas a maldade do mundo. Este mundo tão mau, este mundo tão perverso, este mundo tão decadente, tão rendido ao pecado, tão assolado pela corrupção, pela maldade, pela violência, pela impureza. Este mundo que jaz no maligno, que vive atormentado por crises medonhas, políticas, econômicas, sociais, morais, espirituais. Este mundo carimbado pela dor, pela injustiça. Este mundo habitado por homens e mulheres, pessoas que estão corrompidas moralmente, pessoas que estão depravadas moralmente, condenadas espiritualmente. Deus amou o mundo. Deus amou você, Deus amou a mim. Não porque visse em mim ou em você qualquer virtude digna de ser amada. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, chegou a dizer que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ou seja, a causa do amor de Deus por você e por mim não está em nós, está nele mesmo. Não havia beleza em nós, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque o bem. Todo homem caiu em Adão e todos nós somos concebidos em pecado e nascemos em pecado. Nos desviamos do caminho. Somos como ovelhas que estão tresmalhadas, espalhadas, desgarradas. Temos a tendência de seguir o mal. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Então é surpreendente, é glorioso que Deus tenha amado ao mundo, a você e a mim. Mas o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é uma ênfase. E se colocar este amor em grau superlativo, é dizer que Deus não apenas ama, mas ama ao máximo. Ama não apenas com palavras, mas com o maior de todos os gestos de sacrifício. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Deus esculpiu na cruz do seu filho, eu te amo. Porque talvez por alguém bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, tão grande amor, tão sublime amor, tão sacrificial amor, tão eterno amor, é o amor de Deus por você. Os puritanos da Inglaterra, no século XVII, diziam assim: consideras pouco o fato de teres sido amado por Deus? Ou a pessoa mais importante do universo, aquele que existe antes da criação do universo, aquele que trouxe o universo à existência, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que está sentado no trono e governa o universo, as nações, a história, aquele que levanta reinos e abate reinos, aquele que levanta reis e faz reis apiarem do poder, aquele que dá vida e tira vida, aquele que exalta e também rebaixa, aquele que enriquece e empobrece. Este é o Deus que ama você de tal maneira. Mas o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A prova do verdadeiro amor é a doação. E Deus não deu coisas.
prata, ouro, riquezas, fama, sucesso. Deus deu o seu próprio Filho, seu único Filho, o seu Filho amado, em quem Ele compraz, o seu Filho eleito. Deus não o deu para vir ao mundo e ser aplaudido pelos homens, para ser condecorado na história, para ser reconhecido. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para vir a este mundo. E Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se identificou conosco, tornando-se nosso fiador, substituto, representante, de tal maneira que a Bíblia diz que quando Ele foi à cruz, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Diz o apóstolo Pedro que Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. O profeta Isaías chegou a dizer que agradou a Deus moê-lo. Deus despejou sobre Ele, seu Filho, a ira que devia cair sobre nós, porque Ele foi feito pecado por nós. A si mesmo se fez maldição por nós. Quando Ele estava na cruz, o sol escondeu dele o seu rosto e houve trevas ao meio-dia. O próprio Pai o desamparou quando Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Oh, tão grande amor, tão sublime amor, inescrutável amor, é o amor de Deus por você. A ponto de Deus entregar o seu Filho, seu único Filho, para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. O apóstolo Paulo chegou a dizer que aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Oh, que amor sublime, porque Deus não entrega seu Filho para aqueles que o amavam, mas para os seus inimigos. Não entrega o seu Filho para morrer em favor daqueles que caminhavam na sua direção, mas para morrer em favor daqueles que lhe viravam as costas. Foi por isso que quando Jesus na cruz estava, Ele endereça ao Pai a sua oração e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As pessoas que cuspiram nele, que esbordoaram a sua cabeça, as pessoas que cravaram em sua fronte uma coroa de espinhos, que batiam em sua cabeça com caniço, que zombavam, escarneciam dele na sua dor, as pessoas que gritavam de forma tresloucada, ensandecidamente, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aqueles que mesmo ao pé da cruz, diante de dores tão atrozes, de sede tão avassaladora, de cãibras tão doídas, zombavam dele, gritavam contra ele, meneavam a cabeça contra ele. Quando Jesus abre a boca na cruz do Calvário, é para interceder. E não só interceder ao Pai, para perdoar-lhes, mas atenuando-lhes a causa, dizendo: eles não sabem o que fazem. Que grande amor é o amor do Pai por você. Que grande disposição de amor é a posição do Filho, que veio a este mundo, tomou o seu lugar, para verter o seu sangue e dar-nos sua vida, morrendo por nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É claro que você e eu podemos ser filhos de Deus, e quando cremos em Jesus, tornamos-nos filhos de Deus, somos adotados na família de Deus, nascemos de novo, de cima, do alto, do Espírito. Mas só o Filho, só Jesus é o Filho unigênito de Deus, eternamente gerado de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, da mesma substância de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Nas palavras do credo niceno: Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Pois bem, Deus amou você de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, aquele que era um com Ele desde sempre, nos refolhos da eternidade. Antes que os céus e a terra fossem criados, o Pai entregou o seu Filho. O Filho voluntariamente veio, espontaneamente deu a sua vida. Ninguém podia tirar dele a sua vida, mas ele espontaneamente a deu, para morrer morte e morte de cruz, para nos dar a vida eterna. Então Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. E Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Então Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, para que você e eu pudéssemos fugir do dia da condenação, da ira vindoura. Porque o caminho largo, percorrido por tantas e tantas pessoas, por multidões, enfim, conduz à perdição. E aqueles que estão neste caminho largo das concessões, das liberdades sem limites, da libertinagem, do pecado sem freio, das transgressões sem limites, daqueles que rumam para a eternidade, sem reflexão, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem buscar a Deus, insurgindo-se contra Deus, blasfemando do nome de Deus, insurgindo-se contra a lei de Deus, zombando da palavra de Deus. Esses caminham para a perdição. Alguns tentam negar a perdição, alguns tentam negar o inferno, alguns tentam negar o juízo final, alguns tentam dizer que esse dia não vai chegar, esse dia não existe. Mas quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Há um fogo que não se apaga. Há uma treva exterior, porque se Deus é luz, o lugar de condenação é treva. É banimento para sempre da presença de Deus. É sede que não se aplaca. É choro e ranger de dentes que não cessa. É fogo e ranger de dentes onde o bicho não para de roer. São figuras, são imagens, são emblemas de um sofrimento indescritível, de uma condenação inexorável, de uma realidade sombria. E Jesus veio ao mundo, vestiu pele humana, encarnou-se, viveu entre nós. Andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Mas ele veio para morrer. Ele veio para ir para a cruz. A grande missão de Jesus não foi apenas operar milagres extraordinários aqui, enquanto aqui esteve. Isso eram sinais de que ele era o Messias. Mas agora a missão dele foi subir aquela cruz. E ali vicariamente morrer por nós, em nosso lugar, substitutivamente. E ele morreu naquela cruz para que você não pereça, para que você não seja condenado, para que o fim da sua história não seja de condenação eterna. Você pode escapar da ira vindoura. Você pode escapar deste caminho largo que conduz à perdição. Hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida, render-se a Cristo, entregar-se a Ele, converter-se a Ele, tornar-se membro da família de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Hoje você pode ter a convicção e a alegria da salvação, de ter o seu nome no livro da vida, ser selado com o Espírito Santo da promessa, estar guardado e seguro nos braços de Jesus e nenhuma condenação vir sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele faz perguntas retóricas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. E Paulo diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode escapar desta grande condenação. Agora, correndo para os braços de Jesus, buscando abrigo naquele que é a fonte da vida, naquele que veio para dar a você vida e vida em abundância. E se você crer nele, como diz a Escritura, em vez de condenação, rios de água viva vão fluir do seu interior. E Jesus conclui assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor não quer apenas que você evite a condenação. O Senhor quer lhe oferecer vida eterna. E vida eterna significa conhecer a Deus, relacionar-se com Ele, desfrutar da presença dEle, glorificar a Ele, deleitar-se nele, para sempre e sempre e sempre. O próprio Jesus disse em João 17:3, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, a essência da vida eterna é ter comunhão com Deus.
Se o pecado nos faz separação entre nós e Deus, a vida eterna nos dá a bênção de desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Nós temos agora a garantia da vida eterna quando cremos em Jesus. Mas desfrutaremos esta vida plena, maiúscula, superlativa, abundante e eterna, para sempre. Você que creu no Senhor Jesus, já foi salvo da condenação do pecado na justificação pela fé. Você que creu no Senhor Jesus, está sendo salvo do poder do pecado no processo da santificação. Mas você que creu no Senhor Jesus, será salvo da presença do pecado na glorificação. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E nós, se estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós veremos a Jesus face a face. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Nós, os servos de Deus, o serviremos, sem mais fadiga, sem mais cansaço. Nosso corpo será perfeito. Nosso corpo não brigará nem com o espelho, nem com a balança. Nós viveremos eternamente na presença dEle, em comunhão com Ele, desfrutando da glória dEle, servindo a Ele para sempre, sem dor, sem luto, sem pranto, sem choro, sem pesar, sem nada contaminado. A vida eterna, este presente, que ouro não compra, que mérito não alcança, que obras não conquistam. Por isso a vida eterna é um presente de Deus. Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se agora mesmo você crer no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Seu nome estará no livro da vida. O Espírito Santo selará você para o dia da redenção. E você terá alegria plena, total, absoluta, alegria da salvação. O desfrute desta vida para sempre e sempre e sempre. Eu quero concluir essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Você compreende o amor de Deus por você? Você já parou para meditar o quanto Deus ama você? Você já rendeu sua vida a Cristo, crendo nele como seu Salvador pessoal? Você já desfruta desta alegria e desta segurança da vida eterna? Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Hoje você pode se render a Cristo, confessá-lo como Senhor da sua vida. E se você assim fizer, você desfrutará da alegria e da segurança da sua salvação, da vida eterna.